Boa noite a todos. Nós já vamos entrar já com o Evaldo. Alô, Evaldo, alô. Evaldo. Tudo bom? Evaldo. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. E você? Tudo bem. Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o Natal, né? O que você acha da ideia? Né? Eu acho bom, né? Porque a gente tem que aprender o que significa o Natal, né? Eu achava que o Natal era a gente... Na hora do aperto, a gente não pede... Na hora do aperto, a gente não pede ajuda a Papai Noel, não, né? A gente pede ajuda a Jesus, né? Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho trocadas na cabeça das pessoas, sabe? Isso é bom, né? Evaldo, Não é verdade? com certeza. Como nós estamos num período que é meio complicado, o Brasil está numa turbulência muito grande, o ser humano está sem esperança, né? Está dando para você ouvir, Evaldo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá. Então, Só eu acho que amigo. eu acho que não há melhor tema do que esse, né? O significado do Natal. Porque O que você a poderia doutrina espírita, ela não... Oi? O que A você doutrina poderia espírita, ela dizer não para nós? vem tirar das pessoas nenhum tipo de fantasia, de nada, contrariar, dizer que isso ou aquilo está errado. Não, a doutrina espírita entende que cada um de nós está num momento, está numa possibilidade de entendimento daquilo que nos cerca, né? No entanto, o Natal ele tem uma significação muito mais transcendente do que a gente mesmo imagina. Porque para a gente falar de Natal, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tá bom, Maura? Mas é pouco tempo. Coisa em torno de 4,6 bilhões de anos. Muito pouquinho. Né? Pouquinho, logo ali na esquina, né? Boa noite, Rose, boa noite, Rodrigo. Por quê? Porque nós teríamos que nos valer do conhecimento que o Espírito, esse benfeitor, né, Emmanuel, nos trouxe de informação no livro A Caminho da Luz. Que ele diz para a gente, lá no Caminho da Luz, eu vou se você ler aqui o que diz no livro Caminho da Luz, né, da Luz, para a gente poder fazer de acordo, fazer corretamente, né, aquilo que a gente, que Emmanuel nos fala na introdução do livro A Caminho da Luz, ele coloca assim para a gente. Cadê? Espera aí. Ele coloca assim, no primeiro capítulo, Emmanuel coloca assim para a gente. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da Travou, Evaldo. Evaldo, travou. Vamos esperar um pouquinho. Maura, está me ouvindo, Maura? Destravou.
Agora destravou. Você tinha ficado travado. Isso. Isso. Uhum. Eu, né? E para mim era você. Mas aqui no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no primeiro capítulo, na Gênese Planetária, Emmanuel veio trazer para a gente, e é interessante que Emmanuel coloca falando que, segundo a tradição espiritual, ou seja, eram assuntos que as comunidades espirituais repetiam, reportavam da origem do nosso planeta, da origem do nosso sistema solar, que é dirigido, todos os planetas do nosso sistema solar são dirigidos por uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor do Universo, que é Deus. Esses espíritos, que Jesus faz parte deles, são os responsáveis pelas coletividades humanas que neles encarnam. Então, quando a gente vai falar de Natal, nós temos que nos remeter a esse curto espaço de tempo de 4,6 bilhões de anos. Foi quando a Terra começou a ser formada, e diz Emmanuel na sua forma poética, né, pelas mãos amorosas e generosas de Jesus, a moldar esse planeta que nós chamamos de Terra, um planeta tão bonito que a gente ainda insiste em querer trazer dificuldade para o planeta, né? com várias ações que não estão relacionadas à vida de relação, como dizem os ecologistas, que o planeta é um ser vivo, né? E nós fazemos parte dessa simbiose de vida no planeta, com os elementos minerais, vegetais, animais, nós fazemos parte desse grupo. Então, quando a gente vai falar de Natal, tem que voltar a esse período, sabe, Mauro? De 4,6 bilhões de anos, aonde Jesus começa a formar esse planeta lindo e maravilhoso, né? E ele, um dos pontos culminantes desse planeta, da formação desse planeta, é justamente o que nós lembramos agora, que é o Natal de Jesus. Mas é sempre bom a gente explicar, sabe, Maura, que Jesus... Vou falar uma novidade para você. Está preparada? Tá, vamos lá. Vamos lá. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Pronto, eu falei. Também acho que não. Falei. Porque isso é fruto. Isso é o fruto. Ah, meu Deus, espera aí que o irmão está pedindo aqui o link. Eu já mandei o link para ele, né? Mas ele não sabe que eu já mandei, então vou mandar de novo. Aí, isso é fruto, a essa data de 25 de dezembro, é fruto de uma convenção dos nossos irmãos católicos, a quem nós dedicamos o nosso respeito, o nosso carinho, porque nós só conseguimos chegar hoje com a mensagem de Jesus graças aos nossos irmãos católicos, e não pode esquecer disso. Mas eles, para poderem estabelecer uma data que iria entrar em confronto com uma festa pagã do povo romano, que era a Satúrnia, né, que era em homenagem a Apolo, que era o deus principal dos romanos à época, que acontecia entre o dia 20 e 25 de dezembro, que era o dia quando começava o inverno no hemisfério norte, né? Então, aí tinha essa festa da Satúrnia, e os católicos da época, né, os cristãos, no período inicial, lá no século IV, eles estabeleceram de colocar, já que eles homenageavam Apolo nesse período, de 20 a 25 de dezembro, eles colocaram como sendo o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que aí, havendo o confronto de datas, os cristãos acabaram com a festa a Apolo e prevaleceu a festa de nascimento de Jesus. E essa festa de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que passou a ser comemorado por volta do século IV, estabeleceu-se como regra geral para toda a cristandade. Mas
há uma corrente de estudiosos que diz que se os pastores estavam no campo na noite do nascimento de Jesus, provavelmente seria a primavera ou o outono, jamais o Sim, inverno, como é o período de dezembro lá no hemisfério norte. Alguns até dizem ser o período do outono, sabe, Maura? Por quê? Pelas datas que dão, pelos fatos que dão a época do nascimento do mestre, que também não foi no ano que se comemora, né, Maura? Hoje sim, sabemos que Jesus teria nascido ou encarnado aqui na Terra 6 anos antes da data que hoje comemoramos. Então, se fôssemos ajustar o calendário, né, estaríamos provavelmente no ano de 2028 para 2029, não em 2022 para 2023. Mas isso são dados históricos que, na realidade, não muda em nada a nossa visão do Natal. A nossa interpretação, ou como a doutrina espírita encara o Natal, isso não muda nada, Mauro. Esses fatos históricos, conflitos de datas, conflito de ano, né? Se Maria era casada com José, se tinha filho, se não tinha, nada disso vai ter maior importância que o fato de que Jesus nasceu. Isso ninguém pode se furtar, ninguém pode sim. modificar, ninguém pode apagar da história da humanidade terrena o fato do Divino Mestre ter nascido, e isso é ponto capital. Agora, os ensinamentos do mestre, Maura, é que nós devemos nos colocar sempre atentos a partir do seu nascimento. Porque muitas vezes fala assim, Maura, que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, né? Depois do advento daquela unção de João no Jordão, a parábola da tentação, né, de Jesus lá no Sim, deserto. Aquilo, Maura, é parábola, não é verdade, não, tá bom? Fica sim, preocupada, não. A parábola da tentação é uma forma que Jesus veio mostrar para a gente as dificuldades que nós temos de enfrentar as coisas, de buscar as coisas espirituais quando estamos ainda atrelados às coisas materiais da vida. É uma parábola. Então, aí muitos amigos dizem que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Mas tem toda uma simbologia por trás disso, Maura. Mas nós sabemos, na realidade, que o ministério de Jesus, de ele trazer a boa nova, ela é anterior mesmo ao seu nascimento aqui. Por quê? Porque é um espírito puro, um Cristo que alcançou a possibilidade de compreender a intimidade de Deus. Lembra lá na pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho que é 26, não tenho certeza, que Kardec pergunta: pode o homem compreender a intimidade de Deus? Os Espíritos dizem: não, falta-lhe sentido. Qual é o sentido? É o sentido moral elevado, na maior possibilidade de elevação que nós podemos compreender. Então, Jesus, o fato irrefutável na idade terrena é o seu nascimento em Belém de Judá, como estava nas profecias, sabe? Num dia qualquer, de um mês qualquer. Por quê? Porque Jesus vai nascer no coração que estiver preparado para isso, independente da época da humanidade. Emmanuel tem uma página linda, se eu não me engano, é no Pão Nosso, que ele fala que Jesus nasceu a Madalena quando ela deixou a vida dela de devassidão, de busca das sensações materiais, e voltou-se para cuidar do próximo, como ela fez cuidando dos leprosos. Jesus nasceu para Pedro, quando Pedro, compreendendo aquilo que o mestre lhe falara, dizendo para ele: Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante uma. E quando aconteceu que Pedro viu as suas negativas, naquele momento Jesus nasceu para ele. Jesus nasceu para Saulo de Tarso à porta de Damasco, quando ele ia para Damasco a fim de buscar prender Ananias, um servo de Jesus.
Então, o fato do nascimento do Mestre está mais relacionado aos nossos sentimentos, ao nosso coração, do que uma data especificamente. Porque tem até uma música do nosso querido Padre Zezinho, né, que ele fala: quem dera que fosse Natal todo dia. Que esse sentimento de fraternidade, sabe? Que a gente olha na rua as pessoas com um sorriso aberto, fazendo as suas compras, buscando agradar aqueles que amam. Quem dera se a gente pudesse ter esse clima de fraternidade e de harmonia ao longo de 365 dias e 6 horas de cada ano. Seria o nosso objetivo. Mas Jesus ter nascido é a grande e maior verdade que nós possamos esperar. Agora, nascer e que forma? Certa vez, um benfeitor falou para a gente, sabe, Maura, que nós deveríamos... pode fazer pergunta, gente, que se eu não souber, a Maura sabe. Maura é eu estou querendo aprender com você, Valdo. Ela sabe tudo, gente. Pode perguntar à vontade, tá bom? Que eu pergunto para ela. Um benfeitor disse para a gente, sabe, Maura, recentemente, que o que Jesus mais deseja é transformar os nossos corações em manjedoura, para que ele possa nascer todos os dias, sabe? A gente ter aquela alegria dentro do nosso coração de ter visto o Mestre nascer no nosso coração, sabe? Então, o Natal, segundo a luz da doutrina espírita, é, em síntese, não só isso, mas em síntese, o nascimento da luz, que Jesus é a luz do mundo, né? Quem comigo andar não estará em trevas, ele nos afirma, ele nascer, ele iluminar o nosso íntimo a cada amanhecer, a cada aurora. Que aí, Mauro, sabe o que vai acontecer quando Jesus começar a nascer nos nossos corações? A gente vai escutar o grupo de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Sabe? E a gente tem tanta dificuldade desse entendimento, que a gente até muda a frase dos anjos, né? A gente fala assim, paz na terra, os homens de... glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não, os homens de boa vontade já têm paz. Sabe? Os homens de boa vontade já têm paz. A frase que os anjos cantam é glória a Deus nas maiores alturas, paz da terra e boa vontade para com os homens. Que é assim que a comunidade espiritual vê as nossas ações tão indevidas ainda à luz do Evangelho do Mestre. Então, eles têm boa vontade com a gente. Eu é que não tenho com o outro, né? Um com o outro a gente tem dificuldade de ter boa vontade. Mas a espiritualidade superior tem muita boa vontade conosco. Entendeu, Mauro? Então, esse sentido de nascimento do Mestre, segundo o que a doutrina nos propõe, ele está intimamente ligado a como você entende Jesus. Não é o que eu falei, não é o Jesus histórico, sabe? Não é o Jesus histórico. É aquele Jesus que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, tá? Que ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, ceiarei contigo e tu comigo. É esse Jesus que nós devemos buscar. Aquele que está à porta do nosso coração, querendo entrar, fazer morada. Então, aí ele vai nascer todo dia, Mauro. Não num dia só. Com certeza. Evaldo, tem aquele livro 2000 anos, você é capaz de lembrar melhor do que eu. Tem uma passagem lá que fala sobre os ventos, né, que vêm do mar para a terra, que foi mais ou menos a data do nascimento do Cristo. Então, porque eles, naquele tempo, eles usavam muito o mar, a brisa, para determinar, né, o tempo, o mês. Então, tem uma parte muito interessante que eu não sei se foi um dos escravos. Eu acredito que sim, eu não guardo muito, não. Que ele fala que o Cristo nasceu para ele no momento
que ele abriu o seu coração a uma esperança de uma nova vida, a uma esperança de um amanhecer melhor. E eu achei assim, essa parte me marcou muito, porque eu achei muito interessante, porque naquela época o sofrimento era muito grande, né? Principalmente para aqueles que não tinham uma condição social muito elevada. Não era assim? Isso. Era um tratamento que, se nós formos julgar hoje, no mundo atual, ainda continua a mesma coisa. São aqueles que graças a Deus melhorou bastante, né? Graças a Deus melhorou bastante. Sim. Mas ainda a gente ainda encontra ainda nesses Brasis do Brasil, né? Que é um país com tantas diferenças, não só culturais, mas sociais, de grande aspecto, né? Nós vamos ver que ainda encontramos muita discrepância, mesmo dentre aqueles lares que são ditos cristãos. Sabe, Sim. Maura? Tem uma senhora que ela, de vez em quando, vem aqui em casa para fazer a unha da esposa, da sogra, né? No serviço que ela realiza, e ela conta para a gente que ela, com 8 anos, foi levada para uma casa de família para trabalhar praticamente como escrava, porque era trabalhava para comer, para ter um lugar para comer e para dormir, sem direito a folga, sem direito a férias, a nada, nem a pagamento, né? E a gente está falando de uma coisa de 50, 60 anos atrás, não está falando de 1.000, 2.000 anos atrás. Né? Por quê? Porque muitas das vezes nós só queremos entender a mensagem de Jesus, do seu evangelho, dentro das igrejas, dentro das casas espíritas. Sim. Sabe? E nos esquecemos que Jesus, uma parte do evangelho que eu acho o evangelho todo lindo e maravilhoso. Eu não consigo compreender nem praticar ele, mas eu consigo enxergar uma beleza transcendental. Que um discípulo pergunta a Jesus, né? Mestre, aonde devemos orar ao Pai? Nas sinagogas, nos campos ou no templo de Jerusalém? E Jesus fala para André, né? André, quando quiseres orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que vê o que está em secreto, vos dará o necessário para a tua subsistência. Então, quando Jesus manda a gente se recolher no silêncio do nosso quarto, o que Jesus está falando? Da nossa intimidade. Então, eu tenho que buscar praticar o Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, dentro da minha casa, com os meus familiares, sabe? Com os meus vizinhos, com aqueles que me rodeiam. Dentro da casa espírita, no nosso caso em particular, é o lugar mais fácil de se criar. É muito fácil, né? Porque dentro da casa espírita, se eu sou rude com você, aí você fala assim, deixa o Evaldo, ele está nervoso. Sabe? Dentro da casa espírita, as pessoas têm uma paciência um com o outro enorme. Se for novo na casa espírita, então, a gente até pega no colo. Né? Até pega no colo. Mas dentro de casa, as nossas atitudes não corroboram aquilo que nós falamos dentro da casa espírita. É por isso que Jesus manda a gente se recolher ao silêncio do nosso quarto. Dentro da minha casa, eu sou autêntico. Se a esposa fala uma coisa que eu não gosto, eu retruco. Se eu falo alguma coisa que ela retruca também. Agora, na rua, o trânsito hoje, né, que aqui no Rio de Janeiro é um exercício perene de fraternidade, amor e paciência. O trânsito, quando você está no trânsito, que o outro motorista vem com mais necessidade que você e entra na tua frente, ou então o sinal abre, o irmão fica lá de cabeça baixa, eu acho que ele está rezando. Dizem as más línguas que ele está de cabeça baixa vendo o WhatsApp. Eu não acredito, não. Para mim, ele está em oração ali, na hora. E não vê que o sinal abriu, sabe? Não vê que o sinal abriu. Aí
Aí o de trás vai e mete a mão na buzina. Aí vai minha mão, assim, doida para subir na buzina também. Aí eu lembro do Evangelho, né? Amai, amar parentes e amigos, que fazem de especial? O importante é amar até os inimigos, né? Então, quando nós entendermos que a mensagem do Mestre é uma mensagem para todo dia, toda hora, todo local, aí eu começo a permitir o nascimento dele dentro de mim. É um passo que temos que dar. É um passo. Né? Mas é um passo vagaroso. Sim. Evaldo, eu achei ontem uma das definições do Natal a coisa mais bonita. É uma pessoa muito sofrida, já teve preso, já fez tudo assim que poderia fazer. Hoje, Sim. ele está com uma doença muito séria e ele falou: precisou de eu ter essa doença para me sentir a presença de Deus em todos os movimentos, Bonito, em todos, né? os momentos da minha vida. Eu falei, Bonito. gente, e a gente com toda a saúde, com toda, assim, tranquilidade, que nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos uma família que nos ama, e a gente não valoriza, né, Valdo? A gente acha que o Natal ainda é ir nas lojas e comprar presente e pronto. Porque seria a parte mais fácil, né? Mais Sim. fácil. Sabe por quê, Maura? Que eu posso contar a história do Papai Noel? Claro, vai lá. Papai Noel, né? A origem dele é lá na Europa, né? Na Europa Oriental, que o nome dele era Klaus. Ele era um padre católico numa comunidade muito pobre, a vila que ele tinha paróquia, e ele, quando chegava na época do Natal de Jesus, ele tinha sempre o desejo de dar um presente para os paroquianos, né? Então, ele percebeu que muitos ali tinha aqueles que podiam ter uma ceia melhor, outros não tinham condições de ter uma ceia muito farta. Então, ele passou a fazer o quê? No dia 24 de dezembro, ele ia na calada da noite, botava pendurado na janela uma sacola com um franguinho assado, sabe? Um pedacinho de um pernil, nas casas mais simples. E quando a pessoa acordava no dia 25, achava aquilo pendurado na janela, na noite de Natal. Aí eles identificaram que era um anjo de Deus que mandava levar aquilo que eles tanto precisavam, que era o alimento. E a coisa começou a se espalhar pela cidade, mas ninguém descobria quem fazia isso. E chegou um certo momento que o padre começou a pedir doações aos paroquianos durante o ano. E quando chegava no dia 24, ele botava um pedacinho de frango, de pernil, de carneiro, seja lá o que for, e botava também uma moedinha junto. Aí era motivo de festa para todo mundo. Com o advento do descobrimento das Américas, né, e do desenvolvimento das culturas americanas, principalmente da América do Norte, então essa prática migrou para lá. Só que lá virou Santa Claus, porque esse padre foi canonizado, sabe, pela Igreja Romana, e ele passou a se chamar nos Estados Unidos como Santa Claus. E só, Mauro, você sabia que a roupa que idealizaram a figura do primeiro Papai Noel, lá na década de 1920, sabe? No século passado, sabe que a roupa era verde? Do Papai Noel americano? Era verde. Sabe? Mas, por volta de 1940, 1950, surgiu um refrigerante que ficou muito famoso no mundo todo. A tal da Coca-Cola. Né? A danada é gostosa, mas não é muito saudável, mas é gostosa. Mas não... E aí, eles quiseram pegar o Santa Claus para ser, no período do Natal, o grande garoto propaganda da marca. Mas com roupa verde não dava, né?
que a cor da Coca-Cola é vermelha. E aí mudaram a roupa do Santa Claus de verde para vermelha e a coisa explodiu pelo mundo. Aí, Maura, nós vemos, às vezes, aqui no Brasil, que aí virou Papai Noel, né? Lá em Portugal é Pai Natal, o nome do velhinho, sabe? É Pai Natal. Aí a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que essa prática veio para o Brasil, foi difundida no mundo. E aqui no Brasil, Mauro, dá uma dó, sabe? Quando vejo na rua um irmão fantasiado de Papai Noel, um calor aqui no Rio de Janeiro de quase 40 graus, e o indivíduo com aquela roupa pesada, aquela barba, né, cabeludo, sabe? Dá uma dó. E a gente nem incentiva os filhos a ir lá tirar foto com o velhinho, coitado, com o irmão que está ali fantasiado. Então, a figura de Papai Noel, ela é uma figura que estimula o comércio. Não Sim. estou aqui para tirar, sabe, a magia de ninguém. Não é essa a minha finalidade. Porque as minhas filhas, eu também criei elas com a ilusão do Papai Noel. Depois de uma certa idade, eu expliquei a elas que a figura do Papai Noel era apenas o simbolismo de uma festa popular, de consumo, de dar presente, mas não representava o espírito de Natal, que é a fraternidade que Jesus veio nos dá a demonstrar o amor de tamanha monta que ele veio para nós, simbolizando a esperança e o amor de Deus por cada um de nós. Então, o Papai Noel, eu sempre sou a favor de que a criança seja esclarecida e não iludida, sabe, Maura? Eu sempre sou a favor disso. Obrigado, Marcelo, também pela sua presença, meu irmão. E a gente sabe que tem muitas famílias que não têm condições de sequer ter uma mesa farta, quanto mais dar uma bicicleta para o filho, dar uma boneca para uma filha, dar um presente grandioso. Não tem. Eu mesmo, Maura, na minha infância, eu nunca tive presente de Natal porque meus pais não tinham condição de dar. E eu não cresci frustrado por isso, não, sabe? Porque minha mãe sempre explicava para a gente que o Papai Noel, quando o pai da criança trabalhava, o pai da criança mandava o dinheiro para o Papai Noel comprar presente. Mas tinha algumas crianças que não tinham nada em casa, nem comida. Aí o Papai Noel pegava aquele dinheiro que o pai mandou para ele, ao invés de comprar presente, comprava comida para aquela criança. E a gente ficava feliz de saber que não ganhei presente, mas uma outra criança teve um alimento que é tão necessário. Então, o que nós não podemos permitir que aconteça nas famílias espíritas é querer colocar Papai Noel ou em igualdade ou superioridade a Jesus. Aí a gente vai estar ensinando errado às nossas crianças. Porque, sim, como eu falei para você, Mauro, antes de começar a live, tá? Que na hora do aperto não é para o Papai Noel que eu peço, não. Eu recorro a Jesus, com o seu amor e sua misericórdia. Mas a finalidade do Natal, diante da doutrina espírita, não é um dia de um mês do ano. É trazer para os nossos íntimos esse sentimento de fraternidade, de caridade, para que a gente alimente esse desejo todo o transcorrer do ano, e não só um dia só. Mas é uma etapa, Porque, como você falou, a época de Jesus havia muita dificuldade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Hoje estamos bem melhores, infinitamente melhor. Aí fala assim, mas ainda tem muita maldade no mundo. Né? Ainda tem muito crime, tem corrupção, tem muita família embaixo da ponte. Hoje em dia não fica mais embaixo da ponte, é embaixo da marquise, né? Mas tem muita gente sem teto, sem alimento, tem. Realmente tem, a gente sabe, aqui no Rio de Janeiro é um grupo muito grande de irmãos em situação de rua. Mas sabe por que a gente sabe que tem, Mauro? Pela tecnologia hoje em dia.
a época de Jesus, você vê o seguinte, Paulo de Tarso, nas suas viagens de divulgação do Evangelho, que Paulo fez 4 viagens, né? Sim. Juntando as 4 viagens, Paulo andou 15 mil quilômetros. É daqui do Rio de Janeiro a Muito Manaus. grande, né? Oi? É um período muito grande. Muito grande, né? Em 30 Sim. anos de tarefa, ele andou 15 mil quilômetros, sabe? Aí hoje eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E tem, no bairro que eu moro é o Jacarepaguá. Aí tem uma palestra num bairro um pouco mais distante. Se estiver chovendo, eu não vou. E olha que eu tenho carro, hein? Ah, não está chovendo, não dá para ir, não. Ah, está muito calor, não tem condição de ir. Paulo de Tarso fazia a pé, sabe? Francisco de Assis fazia a pé o percurso dele. Tu acredita que na época de Francisco de Assis não tinha Uber? Com Olha que certeza. coisa, olha que coisa difícil. E não tinha nem um jegue para ele ir montado, sabe? Então, o que nós temos que valorizar é que espíritos desse porte, né, de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, não via dificuldade para permitir que Jesus nascesse no coração deles a cada instante, a cada dia. Agora, nós, hoje, com tantas facilidades que nós temos da tecnologia, sabe? Você aí em Coronel Fabriciano, daqui até aí dá quase 700 quilômetros. Sim. E nós temos a possibilidade de trocar ideia, de conversar, sabe? Sem grande dificuldade, sem grande atropelo. E ainda assim eu reclamo, Maura, sabe? Que nem eu vi no dia uma postagem, eu estou louco que chegue em janeiro para acabar o ano, sabe? Eu tenho muito a agradecer o ano de 2022, sabe, irmão? Muito mesmo. Mas agradecer de joelho por tantas coisas que eu recebi da bondade de Deus durante esse transcurso desse ano, sabe? E que eu fico envergonhado, que eu não permito que Jesus nasça no meu coração todo dia, sabe? Então, é um caminho que a gente vai trilhando, mas é um caminho com muita calma, com muita paciência e com muita resignação. Sim. O Evaldo, eu tenho uma pessoa assim que eu admiro muito, sabe? Que eu tento até imitar, no bom sentido. Porque o nosso trabalho na seara do Pai, quando nós optamos por fazer um pouco, porque quem dera que a gente pudesse fazer tudo, né? Na seara, mas um pouco, a gente ainda cria tanto empecilho, né? E eu, ultimamente, eu estou assim, às vezes aparece uma pessoa, alguém fala assim, mas você não pode atender, você já não pode atender por quê? Se a missão nossa é dar o nosso apoio, dar o nosso amor e ser um Natal todo momento. Ser um Natal de alegria, um Natal de amor, um Natal de esperança, não um Natal de tristeza. Então, o que eu faço? Eu estou colocando na minha vida todo dia o nascimento do Pai. Isso. Porque cada vez que eu coloco ele como aquele dia especial que ele está nascendo, eu estou notando que a vida vai se tornando mais fácil, a caminhada vai ficando mais leve, o fardo menos pesado. Como se diz, a nossa cruz menos pesada, né? E se todos nós fizéssemos um pouquinho disso a cada momento, a cada dia, nós tornaríamos essa vida aqui mais fácil para todos. Seria um fardo mais tranquilo, né? Maura, olha, eu era jovem, né, adolescente. O meu pai, né, já está no plano espiritual, eu sempre peço a Jesus que ilumine ele. Meu pai uma vez falou para mim, eu tinha 13 para 14 anos, eu trabalhava numa padaria, sabe? E largava às 11h30, meia-noite, né, lá da padaria. E eu cheguei em casa cansado e resmungando, sabe? Aí meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho, a vida só é dura para quem é mole.
E é uma verdade, sabe? Porque você vê que a gente tem as nossas tarefas, tanto no lado profissional, no lado familiar, no lado religioso, não importa. A gente tem nossas tarefas. Aquele que mais reclama é o que menos faz. Tu já percebeu isso? Sim. Aquele que não reclama, ele vai fazendo, dá o jeitinho dele, resolve uma coisa aqui, resolve uma coisa ali. Porque Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, fala para a gente: sofreis, mas não te lamurieis. Lamuriar é reclamar, sabe? Uhum. Quando eu começo a reclamar de qualquer situação, Maura, eu perco tempo. Eu não realizo a tarefa que me é comprometido a realizar. Porque o tempo que eu teria para estar cumprindo a tarefa que me é devida, eu estou reclamando, eu estou resmungando. Se está calor, é calor. Se está frio, é frio. Se chove, porque chove. Se não chove, porque é uma secura danada. Sabe? Se eu dou bom dia para a Maura não responde, a Maura está ficando orgulhosa e vaidosa. Mas eu não chego perto da Maura e pergunto à Maura: posso te ajudar em alguma coisa? Eu não pergunto isso. É. Eu não me coloco à disposição para ajudar a ninguém. Evidentemente, Mauro, como você falou, a gente não vai conseguir atender a todas as demandas. Não. Não vamos. Mas a gente não pode ficar parado no tempo daquilo que a gente não conseguiu resolver. Sabe, Mauro? Não pode. A gente tem que começar a olhar para aquilo que a gente pode resolver. Se bate a minha porta 10 pessoas pedindo ajuda, mas eu só tenho condição de ajudar uma, eu vou ajudar essa uma com muita alegria. Sim. Os outros 9, eu vou pedir a Jesus que coloque alguém no caminho deles que possa auxiliá-los. Mas eu vou ter que reconhecer a minha limitação. Sabe? A minha limitação. Porque quando o cego de nascença busca Jesus, né? Jesus fala para ele: que fazes? Ele falou assim: não, espero o anjo passar aqui, mexer na água aqui do poço de Siloé, para lavar meus olhos e eu voltar a enxergar. Mas Jesus perguntou a ele, estava ali esperando o quê? Só que na hora que a água mexia, era tanta gente perto, como ele não via, né? Ele não tinha lavado os olhos com a água de Siloé. Aí Jesus fala assim: credes que eu posso te curar? E ele falou: creio, creio sim, senhor. Aí Jesus pegou lama, cuspiu, passou nos olhos dele. Lava-te na água. Que vês? Aí, olha só, Maura. Aí ele fala assim, o cego, né? Fala assim: vejo vultos de homens como se fossem árvores secas. Maura, isso tem uma simbologia tão grande diante do entendimento do Evangelho. Por quê? Porque Jesus, de novo, passa a lama com a saliva dele, do mestre, nos olhos do irmão e manda ele lavar novamente. E aí Jesus fala: e agora o que vês? Ah, Senhor, vejo homens, cores e frutos. Por quê? Porque a gente ainda enxerga mal. Sim. A gente não vê o próximo, a gente não vê o irmão, a gente vê como se fosse uma árvore com galhos secos. Quer dizer, eu não posso aproveitar nada para fazer pelo outro diante da minha visão tão limitada, sabe? Mas quando eu vou me banhar no amor de Jesus, no exemplo de Jesus, aí eu começo a ver pessoas, cores e frutos. Eu vejo sentido na minha vida quando eu estou junto do Evangelho de Jesus. A minha vida tem sentido. Agora, enquanto eu quero apenas usufruir das coisas da vida, usufruir da sua amizade, da amizade daqueles que estão acompanhando a gente, eu estou vendo árvores com galhos secos, sabe? E os ensinamentos de Jesus, Maura, não são ensinamentos para um dia do ano. Você lembra na trajetória do Evangelho? Na trajetória do Evangelho. Você lembra de Jesus estar comemorando o aniversário dele em algum momento? Nunca. Mas nas bodas de Caná, o que ele fez? Transformou a água em vinho. E muita gente estranha, né? Transformar a água em vinho. Pedro também estranhou. Humberto de Campos fala para a gente na Boa Nova, né? Que Pedro chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que tu
Tu é um mestre, tu sabe fazer muita coisa boa, que eu tenho nem noção como acontece. Mas transformar a água em vinho, mestre, não é assim, estimulando as pessoas a beber, não? A ser beberrão? Aí Jesus fala, Pedro, conheces a alegria de ajudar um amigo? Olha a pergunta do mestre. Muito importante, Pedro, né? o fruto da videira não embriaga. O que embriaga o homem são seus desejos inferiores. Olha aí, Mauro. Importantíssimo, né? Olha aí. Sabe? É isso que Jesus quer trazer para a gente. Sabe? O fruto da videira, por isso que lá no Livro dos Espíritos, né, tem o desenho da cepa da videira, que Kardec fala Sim. que foram os espíritos que mandaram desenhar e botar ali. Né? E diz que a uva é a representação clássica da doutrina de Jesus. Porque a casca é o corpo, o bagaço é o espírito, e o fruto da uva, que é o vinho, é as ações do homem. A essência do evangelho é o fruto que você vai produzir. Não é o que você fala, não. Não é o que você demonstra, não. Sabe? Pai Evaldo, eu tenho uma curiosidade. Você, como tem uma sabedoria muito grande, por isso que eu aproveito muito de você Não, para tem aprender, não. É dos livros, não é nada meu, minha filha. Está tudo nos livros. eu gostaria que você sanasse uma curiosidade minha. O Cristo, ele não fez faculdade, certo? Certo. Né? Ele não foi Isso. na escola, certo? Como Certo. é que ele tinha um conhecimento tão grande de anatomia que ele podia curar um cego, ele podia curar um leproso, ele podia fazer um aleijado andar? Como é que ele conseguia isso? Eu tenho uma curiosidade a respeito disso. Né? Deve ser. Né? Ô, Mauro, olha só. Você sabe fazer frango com quiabo? Como? Você sabe fazer frango com quiabo? Mais ou menos. Mas você conhece alguém que faz muito bem Minha frango mãe. com quiabo? Minha Sua mãe. Isso. Muito melhor que você, não era? Nossa Senhora, o frango dela era um espetáculo. Pois é. Quando eu for aí, eu quero comer o frango com quiabo que você vai fazer, tá bom? Que eu vou fazer? Estou falando aqui ao vivo para você ficar comprometida com isso. Tá. Entendeu? Tá convidado. Agora você vê. Se sua mãe, que tem uma diferença de idade para você não muito longa, sabia cozinhar muito mais que você, o que isso quer dizer? Que ela tinha uma experiência muito maior do que a sua, por isso Sim. era sua mãe. Né? Foi nessa existência sua mãe. Se você pegar... Lembra que eu falei do livro A Caminho da Luz, no início Sim. da nossa conversa? Se você pegar Caminho da Luz, lá na parte que Emmanuel fala sobre Jesus, Emmanuel fala assim, Maura, os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. O sistema solar, no caso da gente aqui, né, nós temos o Sol e mais 7, 8 planetas. Certo? Sim. Então, Emmanuel está dizendo que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existe mais. Um sistema solar, Maura, ele dura, em média, segundo a ciência humana, de 10 a 12 bilhões de anos. Ou seja, daqui a uns 5, 6 bilhões de anos, o nosso Sol e os planetas em torno deles não vão existir mais. Tá bom? Sim. Mas não fica triste, não, que Jesus arruma outra casa para a gente. Não se preocupa, não. Só que, Maura, você lembra que nós falamos que Jesus ele presidiu a formação do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos atrás?
O que Emmanuel está falando para a gente? Que há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é uma condição hierárquica espiritual, que vem do grego, Christos, que no hebraico é Mexiá, ou Messias. Para uma outra corrente grega, que Sócrates fazia parte, é Demiurgo, o nome que se dá. Então, Cristo é a condição hierárquica que todos nós estamos destinados a chegar. Então, quando a gente está falando de Jesus, a gente não está falando de um homem que nasceu no primeiro século da era cristã e desencarnou em torno dos 33 anos. A gente não está falando desse homem. A gente está falando de um espírito que já era Cristo há, no mínimo, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, o conhecimento de Jesus transcende a todas as possibilidades de compreensão nossa. Tem um livro de Ramati chamado Fisiologia da Alma. É um livro, assim, eu não indico muito, porque não é um livro que segue a orientação da Federação Espírita Brasileira. Né? Ramati segue uma linha mais oriental. Mas é uma literatura muito boa, viu? É, muito profunda. Requer da gente um estudo mais aprofundado, mais detalhado. Nesse livro, Ramatiz fala que um Cristo ele conhece a formação cromossômica de cada célula, de cada ser que habita um planeta. A formação cromossômica de cada célula. Entende? Então, é algo tão absurdo que a gente, quando não entende, fala que é milagre. Não é mais fácil falar que é milagre? Sim. Não é? Mas só que Jesus fala, eu não vim derrogar as leis. Que lei que ele estava falando? A lei do Código Civil brasileiro? Do Código Penal americano? Não, da lei de Deus. Jesus veio falar que ele não veio derrogar a lei de Deus. E, Maura, um assunto que o espírita não gosta muito de tocar, mas eu sou obrigado a tocar. A doutrina nos esclarece por que não existe milagre. Porque o milagre é a derrogação dessa lei. Se Jesus não veio mudar, quem seria o petulante de querer mudar uma lei de Deus? Se o próprio mestre, que conhece Deus, entende a intimidade de Deus, disse que ele não veio derrogar a lei, então tudo que Jesus fez, curando o cego, limpando o leproso, né? Chamando Lázaro do túmulo, tudo que ele fez é justamente por extrema e profundo conhecimento de biologia, de anatomia, de fisiologia celular, fisiologia dos músculos, do osso, do tecido, sabe? Ele é um Cristo. Então, ele ajudou a formação genética de um planeta. O que é curar um cego? Sabe? Ô, Evaldo, você sabe por que eu gosto muito de bater papo com você? Porque você é uma pessoa que não fica com a mente fechada, direcionada só para aquilo que a federação autoriza. Sim. Isso é muito importante, porque dá para a gente buscar em outros autores e fazer uma comparação. Ramatiz, igual aquele livro de Urântia, eu não sei se você já leu. Você já leu? Não. Muito bom. Inclusive, tem uma teoria que não sabe como foi psicografado. Quem psicografou? Porque foi um grupo. Então, assim, são leituras que nos mostram que nós temos que sair da nossa zona de conforto e buscar o conhecimento. Sim. Certo? Sim. É igual, por exemplo, tem livros da edição paulina que muitas vezes muito católico fala mal dos espíritas, mas tem edição paulinas que foram psicografadas por freiras.
Isso, verdade. Entendeu? Verdade. Pois então. Então, eu acredito muito que toda vez que a gente busca o conhecimento, não importa de qual a fonte, nós vamos tirar alguma coisa que nos possa nos fundamentar, que possa nos dar um pouco mais de sabedoria a respeito da vida do Cristo, que é um ser tão sublime que a própria humanidade até hoje não conhece, a humanidade até hoje não compreende as palavras que ele nos deixou. Olha só, Maura. Paulo de Tarso fala assim para a gente: ouça tudo, retenha o que for bom. Sim. Sabe? Por que Paulo de Tarso está falando? Não quer dizer, porque não está assim, uma obra que não é espírita, que ela não preste. Não é isso. Não é isso. Tá? Porque senão a gente ia ficar bitolado, restrito Sim. a uma leitura que não tem o conteúdo da verdade absoluta. Sabe? E o que me encanta em Kardec é que Kardec fala assim para a gente: novas verdades surgirão. Analisai à luz da lógica e da razão. Uma vez comprovada pela ciência, tomai-a como nova e esqueceis a anterior. O que Kardec está falando? A doutrina espírita não tem a finalidade, a doutrina não tem a finalidade de dizer toda a verdade. Quando Kardec, o espírito de verdade, se apresenta para ele e fala que vai acompanhar e dirigir todo o trabalho de Kardec, aí Kardec fala assim: mas envergaste o nome de alguma personalidade importante aqui na Terra? Aí o espírito responde assim: eu sou a verdade, e isso basta. Sabe? Por quê? Porque nós temos que buscar o entendimento de uma forma mais abrangente. Porque a Federação Espírita Brasileira ela é um órgão orientativo da doutrina espírita no Brasil, não normativo. Não é a última palavra na doutrina espírita, não é do presidente da Federação Espírita Brasileira, que eu tenho muito respeito pelo Godinho, pela seriedade dele. Entende? Mas eu tenho o direito de buscar conhecimento em outras fontes. Eu tenho esse direito, sabe? E jamais pode surgir na minha mente qualquer tipo de restrição a alguém buscar conhecimentos em outras obras. Não é isso que a doutrina nos propõe, não é isso que o Evangelho Sim. nos propõe. Agora, eu também tenho o direito de, quando você me perguntar qual livro você deve ler, eu vou te indicar os livros que eu já li. Sim. Porque eu pude fazer uma análise daquela obra. Ah, não, Maura, lê esse livro que é muito bom. Ah, fala sobre o quê? Não sei. Não. Aí eu não estou agindo corretamente. Eu estou agindo contra aquilo que Jesus falou e não a favor. Porque Jesus falou assim: não faça por ver os outros fazer, vai ver para crer. É a palavra do mestre. Entende, Maura? É a palavra do mestre. Eu sempre busquei muito, sabe, Evaldo? Eu já passei por todas as religiões que você possa imaginar. Sim. E aonde que eu busquei esse mais conhecimento foi na Rosa Cruz, que eles Sim. seguem muito Ramatiz, né? Isso. E muito bom. O pessoal lá é muito, muito culto, buscam muito aprender. E no Espiritismo, porque são duas religiões ou duas ciências que não fala com você que está certo e que está errado. Ele te dá a opção de buscar o conhecimento. Isso. Eu não tenho que acreditar no que você fala. Verdade. Eu tenho que buscar onde que eu mais me senti à vontade para me desenvolver um pouquinho foi nessas duas religiões. Porque você tem que buscar conhecimento. É verdade. E você tem que
buscar, porque senão você não consegue conviver com o pessoal e ler. Você não vai ter assunto para trabalhar. Perfeito. Isso é muito verdade. bom. Isso é muito bom. Porque, Maura, a beleza da doutrina espírita é ela abrir os horizontes para que a gente busque conhecimento. Sim. Tá bom? Sim. Eu hoje me atenho a obras espíritas pela minha necessidade de aprendizagem para eu poder fazer minhas lives, fazer as conversas, as palestras que eu faço em algumas casas espíritas. E são muito boas. E eu busco atender a minha necessidade do estudo do Evangelho de Jesus. Eu busco atender essa necessidade. Mas eu busco estudar o Evangelho na Bíblia. Não é só nas obras de Kardec. Sabe? O que está na Bíblia. Porque é considerado pelo povo hebreu, né? A Bíblia é o livro da vida. E realmente é, pelas informações que trazem ali. Entende? Mas eu busco entender a Bíblia à luz do Espiritismo. Uhum. Mas, recentemente, um amigo me perguntou, ele estava estudando a doutrina espírita, e ele falou assim para mim, poxa, eu posso ser sincero com você? Eu falei, é sempre bom ser sincero, né? Poxa, mas eu estou mais inclinado para buscar o conhecimento da igreja Seishunoei. Falei, vai com Deus. Vai com Deus. Porque depois que eu ouvi uma frase do Dalai Lama, sabe? Que o Dalai Lama perguntara a ele, né? Qual é a melhor religião da Terra? E ele, naquela simplicidade tão bonita que ele tem, ele falou assim, aquela que faz o homem um ser melhor. Sim. Sabe? Então, a pessoa... Tem uma história, né? Eu não contei nenhuma história do Chico, né? E eu sempre conto, né? Chico estava em São Paulo, que ele foi fazer uns exames em São Paulo, e ficava abrigado na casa da Nena Galves, lá em São Paulo, no Jardim Paulista. E ele foi para o hospital, depois foi para uma casa espírita, que Chico não sabia ficar sem ir para a casa espírita mesmo, né? Saiu de lá já tarde da noite, aí a Nena e o marido, seu Galves, chamou, Chico, vamos jantar. Levaram ele num restaurante para jantar. E o Chico tinha uma particularidade, sabe, Mauro? Ele gostava de sentar perto da porta, na janela do restaurante. Ele não gostava de sentar lá no fundão, não. E perguntava a ele, por que você gosta de sentar aqui, Chico? Toda hora entra um, acaba atrapalhando, né? Ele falou assim, não, mas eu vejo as pessoas passando. Eu gosto tanto de ver pessoas passando. E aí, estavam jantando, quando ele olha lá do outro lado da rua, já era tarde da noite, né? E ele vê parar um carro, uma pessoa desce, começa a tirar coisa dentro do carro e distribuir para quem estava em situação de rua naquele momento. E aí o Chico pede licença, levanta, vai andando, vai até lá no carro. Chega lá no carro, dá boa noite. E que lindo o que o senhor está fazendo, ajudando os irmãos nessa dificuldade. Aí o senhor falou assim, alguém tem que fazer, né, meu amigo? Não, é verdade. Qual a religião do senhor? Aí o irmão falou assim, tem religião não, sou ateu. Porque Deus não existe. Aí o Chico falou assim, é mesmo? É, meu. Se Deus existisse, não deixava ninguém na rua. Aí o Chico falou assim, bom, já que o senhor não acredita em Deus, por que o senhor está dando, então, comida para eles? Como Deus não existe e os religiosos estão tudo dentro da igreja, alguém tem que cuidar deles, né, meu amigo? Eu estou fazendo a minha parte. Aí o Chico falou assim, meu filho, mesmo não acreditando que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Quando ele voltou, a Nena falou assim, Chico, o que você estava fazendo lá? Conhece? Viu algum espírito amigo lá, Chico? Foi lá conversar com ele? Não, minha filha. Eu vi um fabuloso ateu fazendo a obra de Deus. Impressionante, né? Então, a gente acha que para ser religioso tem que estar dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro do templo.
Não, a gente tem que estar no campo, na rua, atendendo a necessidade de um irmão, Sim. dando um bom dia com um sorriso no rosto, sabe? É isso que Jesus espera de nós. Sabe? O padre Fábio Melo, não sei se você conhece, né? Ele Gosto é muito. Ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo não vai aparecer para ajudar ninguém. Ele espera que eu faça a parte que me cabe. Sabe? Eu acho muito bonita essa frase. Sim, Sabe? e eu achei muito bonito, Evaldo, foi a definição que ele fez do Chico. Foi numa entrevista com aquela Gabriela. Você assistiu? Marília Gabriela. Marília Gabriela. Você assistiu essa entrevista? Não, eu tomei conhecimento, mas não assisti, não. Porque ela perguntou para ele o que ele achava do Chico, se ele acreditava. Ele falou assim, não importa se eu acredito ou não, importa que o que ele faz, nem eu sou capaz de fazer. É impressionante, né? É verdade. Então, é verdade. É o exemplo que a gente tem que seguir, né? Isso. Olha só, o Chico ele tinha chegado ao 100º livro psicografado, sabe? E a proposta inicial de Emmanuel eram 30 livros. Né? Aí, quando chegou no 100º livro, o Chico perguntou a Emmanuel, senhor Emmanuel, e agora acabou? Aí Emmanuel falou assim, Chico, agora você vai ter que formar leitores. Aí o Chico falou daquele jeitinho dele, mas uai, seu Emmanuel, agora eu vou ter que virar professor, vou ter que ensinar os outros a ler, a escrever. Aí Emmanuel falou assim, não, Chico, tu vai ter que vivenciar tudo que você já escreveu, porque você poderá ser o único evangelho que alguém vai ler nos teus atos. Sabe? Com certeza. Olha a nossa responsabilidade. É grande, né? Olha a nossa responsabilidade. É muito grande. Sabe? Mas vamos voltar um pouquinho no Cristo. Vamos. É porque a gente vê muito pouco falar dele, né? Nós vemos aquela passagem dele com 7 anos. Ele entra lá na sinagoga e vai fazer uma pregação. Depois ele some, né? Nas Bíblias. Aparece com 33 anos. 30. Hein? Com 30. Sim, até os 33 anos. Né? E eu já li alguma coisa que esse período ele ficou andando, ele teve aprendendo sobre mestres, vivenciando, mas eles não falam exatamente onde ele está. Você me mata essa curiosidade? Olha, Humberto de Campos, na Boa Nova, né, ele resolve essa questão. Porque na passagem, né, de Jesus no templo, aos 12 anos, né, que a época de Jesus, até hoje é assim na tradição hebraica, tá? O menino com 12 para 13 anos, ele tinha que fazer o ritual da passagem, sabe? Que com 12, 13 anos, depois do ritual da passagem, ele era considerado homem, não era mais criança, não. Não tinha adolescência naquela época, não. E quando José e Maria levam ele em Jerusalém para fazer o ritual da passagem, que aí tem a história que fala, aí ele se perdeu, né, de José e Maria. Como é que um Cristo vai se perder, Mauro? Tem essa possibilidade, sabe? O que ele fazia no templo? Ensinava os doutores da lei. Sim. Não é? Sim. Quando Maria chega, não, quem achou ele foi José. Por quê? Porque Maria, como mulher, não podia entrar no pátio dos homens. Uhum. Ela não podia, ela seria apedrejada se ela fizesse isso. Então, José que entrou. Quando José traz Jesus, e Maria fala assim, meu filho, estava muito preocupado com você. Ela falou assim, ele fala assim, preocupado comigo? Você não sabe que eu estaria cuidando das coisas do meu pai? Então, quem estava perdido na história?
Era José e Maria. Sim. O Cristo, não. Sim. Tá? Jesus, não. Ele não estava perdido. Mas Humberto de Campos relata para a gente que, após esse episódio, voltando para Nazaré, Maria, quando viu que os doutores da lei em Jerusalém ficaram tudo boquiaberto com a sabedoria daquele menino, Maria vai lá em Cafarnaum, que era a sinagoga mais perto, conversar com quem? Com Jairo. Lembra do Jairo? Aquela que Jesus ressuscita a filha dele? Sim. Jairo era o presidente da sinagoga de Cafarnaum. E Maria fala assim, olha só, Jairo, tivemos agora lá em Jerusalém com Jesus e aconteceu isso, isso e isso. Você não acha que nós devíamos colocar Jesus para estudar lá no templo com os doutores da lei? Aí Jairo falou assim, Maria, traz ele aqui, que se ele tem tanta sabedoria assim, eu quero conversar com ele. Aí Maria volta para Nazaré, que era um meio-dia de caminhada, sabe? De Nazaré até Cafarnaum, era meio-dia de caminhada, quer dizer, 6 horas de caminhada. Tá? Quando ela chega na aldeia, né, de Nazaré, Humberto de Campos relata que Jesus fala assim, onde foste, mulher? Esse termo não era pejorativo, sabe, Maura? Não era pejorativo, era um respeito. Era como falasse assim, ô senhora, aonde a senhora foi? Sabe? Hoje em dia, quando você fala assim, ô mulher, onde tu vai, é uma coisa mais pesada, né? Naquele tempo de Jesus, não. E Maria fala assim, fui conversar com Jairo, na sinagoga de Cafarnaum, para que ele te aceitasse como discípulo. Aí Humberto de Campos diz que Jesus respondeu assim, tu não sabes que as coisas do meu pai só a mim cabe cuidar? Irei aprender o que é necessário na carpintaria com José. E Humberto de Campos fala assim, a partir daquele dia, era comum a enxó agindo sobre a madeira, nas mãos de Jesus, e ele cantando os salmos de Davi a ensinar o povo a resignação e a obediência. Foi para lugar nenhum, não, Mauro. Ele não tinha necessidade de ir para nenhum lugar do planeta aprender nada, porque foi ele que formou tudo isso que está aqui. Ele que ensinou. Mas Sim. Eu gosto muito de te perguntar porque você fala com as palavras bem simples e todo mundo entende. Entendeu? Tá bom. Você tem uma capacidade muito grande de passar o seu conhecimento com uma simplicidade e um jeito tão gostoso que... A encrenca da gente não é falar, é fazer, né, Mauro? Sim, mas muitas vezes você tem que falar para a pessoa ouvir e depois você fazer. É verdade, sempre. Né? Sempre. Né? É verdade. É verdade. Agora você me falaria também, porque o Cristo tinha uma sabedoria muito grande, ele foi uma criança que não teve uma infância normal igual. Né? Isso. Ele foi uma criança que sabia lidar com as coisas, sabia lidar com as pessoas. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito positivo. Né? Perfeito. Portanto, que quando, lá na boda de Caná, quando Maria pede para ele fala, mulher, não chegou a minha hora. Né? Se a gente for analisar, seria uma grosseria, né, com a mãe. Analisando cruamente, sim. Né? Cruamente, então, sim. assim, ele foi um ser, como tem aquela outra passagem que ele pergunta, quem são meus irmãos? Né? São duas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso.
São duas entonações. Explique isso para mim, eu não entendi muito bem. Na primeira, né, lá nas bodas de Caná, a gente tem que entender um pouquinho, Maura, da tradição hebraica, tá? Para a gente entender muitas coisas que aconteceram com Jesus ou com os profetas, a gente tem que conhecer um pouquinho da tradição hebraica. Eu tenho uma palestra no canal, quando eu faço a pergunta, né? O título do estudo é Jesus foi batizado? O que você acha? Foi. Não. Foi não. Foi não. Porque, primeiro, João o Batista é aquele que emerge na água, joga na água. Tá? João, ele depois teve um período, eu acho que o último profeta, eu acho que foi Zacarias, não tenho certeza não. De Zacarias até João Batista ficou um período de 300 anos sem profeta do povo hebreu, sabia? Muito tempo, né? Eu li alguma coisa. 3 séculos sem um profeta. Quando João Batista começa a pregar no deserto, sabe? Eis aquele que prega no deserto, né? Arrependei-vos dos vossos erros, eis que o machado está posto, a árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo, sabe? Aquelas coisas todas. Arrependei-vos. E aí, as pessoas buscavam João Batista para quê? Para ser discípulo dele, ser seguidor dele. E ele dizia que para me seguires, deves lavar-te para nova criatura ser. Ou seja, largar os erros que cometia e passar a ser virtuoso. Sim. A finalidade da imersão na água era essa. Tá? Só que, na tradição hebraica, só quem poderia dar posse a um rei era um profeta. Lá no livro de Reis, quando fala da questão da unção de Saul, que foi o primeiro rei do povo hebreu, foi Saul. E o povo pedia a Samuel, que era o profeta, que Deus indicasse um rei. Todos os povos tinham um rei, só o povo hebreu que não tinha rei. Aí Samuel falou assim, mas temos o rei dos reis, que é o Senhor Deus. Né? Não, a gente quer um rei aqui, de carne e osso, para a gente. Aí Samuel, por indicação espiritual, indicou Saul para ser o rei. E ele, Samuel, ungiu Saul com óleo na cabeça. E, a partir daquela unção, Saul passou a ser rei em Israel. Depois, o outro que substituiu Saul foi Davi, né? Da casa de... Esqueci o nome do pai de Davi, mas vamos em frente. Davi também foi ungido pelo profeta para ser rei. Quando Jesus vai até João Batista, ele vai com a finalidade de cumprir as Escrituras. Porque quando Jesus vai andando até João, o que João fala para Jesus? Eu que tenho que ir a você e você vem a mim? Aí Jesus fala assim, vim até você para que se cumpra a tradição. Qual é a tradição? O profeta ungiu o rei. Ele não é o rei? Sim. Ele não é o rei? Não é? Então, naquele momento, houve a unção. Sabe qual foi o batismo de Jesus, Maura? E é ele que fala. Lá na última ceia, ele fala assim, eis que é chegado o momento do meu batismo e anseio que ele chegue logo. Era cruz, Maura. Alguém quer ser batizado na cruz, Maura? É muito difícil. Alguém quer enfrentar o madeiro lá do sofrimento, da dor, para ser batizado em nome de Jesus? Não, a gente quer a água que é mais fácil. Então, quando nas bodas de Caná, quando Jesus vai com Maria, porque o noivo era primo de Maria, sabe? Era primo de Maria.
E quando Jesus vai com ele, que Maria fala para ele, filho, acabou o vinho. Aí Jesus fala para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque ele não tinha sido ungido. Ele não tinha sido ungido. Ele ainda não tinha tomado posse da tarefa principal dele, que era a boa nova que ele trazia. Especificamente. Então, quando termina as bodas de Caná, ele vai lá para o Jordão e João unge ele, né? E ele sai dali com autoridade humana, porque moral ele já tem, para governar os corações. E aí, quando ele está lá na casa de Pedro, né, no segundo exemplo que você deu, divulgando a Boa Nova, e muita gente lá que não cabia mais ninguém dentro da casa do Pedro, e nessa mesma situação foi quando aquele homem desceu pelo teto, na cama, lembra? Que está narrado no Evangelho, e Jesus liberta ele das dificuldades, né? E ele vai embora levando a cama junto. Né? E aí o evangelista fala assim, Senhor, a mãe e os irmãos de Jesus que queriam tomá-lo, pois julgava que ele tinha perdido o espírito. O que ele está falando? Jesus está maluco, está doidão. Está falando cada coisa aqui que não tem nada a ver com o que está nas escrituras, ele está todo errado, é melhor a gente prender ele em casa, porque naquela época os loucos eram trancados dentro de casa, não tinha mais acesso à rua. É melhor a gente trancar ele em casa do que deixar ele aí, vai sobrar para a gente, porque a gente é irmão dele, ele vai ser preso e a gente vai junto, é melhor a gente lançar a mão dele. Aí quando chega, fala assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Como Jesus sabia que os irmãos dele não conheciam a tarefa dele, não tinha identidade espiritual com ele, Jesus pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele responde, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. O que Jesus veio dizer, Maura? Eu não sou pai dos meus filhos, estou pai dos meus filhos. Eu não tenho a posse dos meus filhos. Eu tenho que cultivar neles o respeito, o amor e o cumprimento do Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, é que Jesus diz que a parentela espiritual não tem nada a ver com a parentela material. Porque nessa existência, eu tenho 5 filhos. Você tem quantos? 3. Você tem garantia plena que na próxima existência eles vão vir seus filhos? De novo? Não. Ninguém tem. Então, quando eu cultivo nas filhas que Jesus me confiou o respeito, o amor, o carinho, eu posso vir filho delas em outras existências. Então, não existe a posse nossa para os nossos filhos como não houve dos nossos pais para a gente. E Jesus está dizendo assim, gente, para encarnar, eu precisava de uma mulher. E tinha que ser um espírito de escola para poder me receber. Tá? Agora, ela não tem autoridade moral sobre mim, como nenhum de nós temos sobre nossos filhos. A gente teve autoridade material um período da vida deles. Depois que cresceram, né? É como diz a música popular, o passarinho, quando cria asa, quer voar. Né? Depois que cresceram, a gente tem que se garantir nos exemplos que nós demos a eles ao longo da trajetória deles de criança, de adolescente, jovem e na fase adulta. Mas eu não tenho nenhuma autoridade moral sobre meus filhos a ponto de determinar o que eles vão fazer. E era essa a mensagem. Era essa a mensagem. E ele demonstra o amor e o respeito dele a Maria em várias situações, a culminar na cruz. Né? Quando ele fala, né? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Porque ele reconhece, Jesus reconhece em Maria
a mulher valorosa, o espírito valoroso que ela é. Não era demérito, não era diminuir Maria, é mostrar que as condições morais e espirituais que vão preponderar. Porque, olha só, quando Maria chega lá, lembra da história, ô Maura? Quando Maria vai visitar Isabel após a anunciação, né, que o anjo fala, a tua prima Isabel já está em adiantado estado de gravidez. Quando Maria chega lá, nas montanhas de Golã, para visitar Isabel, o que Isabel fala no seu cântico? De onde me vem a graça de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Pois a criança no meu ventre, ao ouvir a tua saudação, saltou de alegria. Entende? Então, Maria sabia quem era Jesus. Sim. Mas não tinha dimensão da tarefa de Jesus, da missão do Cristo. Ela não tinha essa dimensão. Por quê? Porque, apesar de ser um espírito de evolução absurda, incomensurável para a gente, mas não era um Cristo. Uhum. Então, o que o mestre fala nesses dois momentos é mostrar que Maria não sabia o momento que cabia a ele decidir das tarefas que ele tinha que executar. Ô Evaldo, eu tenho duas perguntas para te fazer. Tá, deixa eu te fazer a pergunta. Qual a idade do seu filho mais velho? Alexandre. Qual a idade dele? 45. Aí, chega segunda-feira, dia 26 de dezembro, aí o Alexandre não levanta para trabalhar. Aí você chega lá e fala, meu filho, levanta para trabalhar. Ô, mãe, vou trabalhar hoje não, estou de folga. Aí você fala assim, desculpa, meu filho. Por quê? Porque você não sabe mais as escolhas do seu filho, Sim. O que ele deseja fazer. Você não tem mais domínio sobre isso, né? Então, é isso que Jesus ensina para a gente. Tem uma dúvida, porque eu custo assimilar as coisas, sabe, Evaldo? Mas eu consigo. Eu vou devagar, mas eu consigo. Estou sabendo. Ninguém acredita em você, não, mas estou sabendo. Vamos lá. Não, é sério, eu estou falando sério. Tem aquele filho pródigo, certo? Certo? Aquele tempo, o idoso e correr na aldeia para abraçar seu filho era muito caro, né? Era uma coisa inusitada. Isso. Você quer explicar essa história para mim? Eu não entendo muito bem. Emmanuel já mudou o título dessa parábola. Ele não fala mais a parábola do filho pródigo, né? Emmanuel fala que é a parábola dos dois filhos. E ali tem um ensinamento muito grande, tanto do filho que foi quanto do filho que ficou. Uhum. Né? Mas, na tradição hebraica, o idoso ele é extremamente respeitado. Tá? Se um idoso, na tradição hebraica, falar que vai chover, o jovem tinha que abrir o guarda-chuva e ir na rua, com ele aberto. Porque o idoso ele tem uma respeitabilidade moral muito acentuada. Tanto que, na cultura hebraica, o sinédrio, né, que hoje não existe mais, na época de Jesus existia o sinédrio, era composto por sacerdote das 12 tribos e 5 idosos de cada tribo, que eram todos 72 pessoas que compunham o sinédrio. Era a reunião dos doutores da lei e dos anciãos do povo. Porque, como era o ancião, né, ele sabia, já tinha uma experiência muito grande. Na parábola, a finalidade de Jesus é chocar. Porque começa a finalidade o inusitado começa quando? Quando Jesus fala assim, um homem com 2 filhos, eis que o mais novo chegou diante do pai e falou, pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Uhum. Primeiro que isso aí não acontece no povo hebreu, nem no povo do Oriente Médio. Até hoje não acontece. Por quê? Porque, primeiro, que a lei humana já diz hoje
que não existe herança de pessoa viva. Por exemplo, meus filhos só são meus herdeiros depois que eu morrer. Enquanto eu não morrer, eles não têm herança nenhuma. Tá? Nenhuma. Se eu quiser vender, eu não tenho nada, não. Mas se eu quiser vender meu pai de chinelo, eu vendo e eles não têm que interferir em nada. Eu tenho autonomia sobre aquilo que eu tenho. Tá bom? A lei diz isso. Mas na época de Jesus, quando um filho pediu a parte da herança, em função da mãe já ter morrido, era como dizer assim para o pai: para mim você morreu. Entende? Para mim você morreu. Então, eu me dá a parte que me cabe que eu vou embora. O pai tinha até o direito, Maura, de fazer, sabe o quê? Matar o filho. Porque era uma afronta tão grande isso, era uma coisa tão vergonhosa, que o pai tinha direito, na tradição hebraica, de matar o filho que pedia a herança antes da morte dele. Mas o pai da parábola não fez isso. O que Jesus relata? Que o pai dividiu a herança entre os dois filhos. Dividiu. Deu a parte que cabe ao mais novo e ele foi embora. Naquela época, Maura, as aldeias elas tinham um formato de ferradura. Sabe? Por quê? Porque as famílias mais novas, mais fortes, ficavam na ponta da ferradura. Sabe? Na ponta da ferradura. E o mais antigo, o mais idoso, ficava na curva principal da ferradura. Por quê? Porque se houvesse uma invasão, os primeiros, que eram mais novos, podiam rechaçar a agressão antes de chegar lá no mais velho. Olha a inteligência, né? Isso daí foi a Moisés que ensinou isso ao povo quando eles saíram do Egito, sabe? Essa formação em U foi Moisés que ensinou. E aí, diz a parábola que o jovem foi, gastou tudo, aquela coisa toda, e quando ele volta, aí diz a parábola que o pai sai correndo para abraçá-lo. Isso. Né? Qual é o simbolismo disso? Tem dois símbolos para a gente analisar. Vamos analisar o símbolo material daquele momento. Quando o filho foi embora, é como se o pai dissesse para a aldeia assim: eu agora só tenho um filho, o outro morreu. Se o outro filho morreu, quando ele estava voltando, e o pai ficou ao longe vendo quando o filho chegasse. O pai sabia que ele ia voltar. Né? Quando ele fala para o filho: não vai por aí, não. Eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu dou conta da minha vida. Aí você sabe que ele vai voltar depois para falar: deu errado, mãe. Eu fiz aquilo, não fiz o que você mandou, deu errado. A gente sabe disso, né? Que o filho vai voltar. O pai também sabia. Quando ele sai correndo, no simbolismo material, qual é a finalidade, Maura? A aldeia sabia que o filho tinha morrido. Ou seja, ele passou a ser um estranho ali. Um estranho. E se ele entrou sem se anunciar, ele pode ser morto. Então, o pai corre para todo mundo saber que ele, pai, aceitava o filho novamente. E aí, o pai fala assim: traze o manto, a sandália e o anel, pois meu filho estava perdido e foi encontrado morto e reviveu. Não é assim? Sim. Sim. Então, ali naquele momento, o pai diz para toda a comunidade que o filho é aceito na casa dele como filho, como sempre foi. Esse é o simbolismo material. Tá? Correu por isso. Agora, no simbolismo espiritual que Jesus queria passar, passou para nós. Emmanuel diz para a gente, na parábola dos dois filhos, que ao ele notar a presença do filho, Jesus quer dizer que nós somos tão importantes para Deus que as tradições e as leis humanas Deus não considera. Ele quer nos resgatar das nossas iniquidades. Então, ali Jesus dá dois ensinamentos.
Porque, para o povo hebreu, um idoso correr, Mauro, se um idoso correr, corre também, porque a coisa é séria. Sabe? Só em grande calamidade, em grande perigo, que um idoso corria naquela época. E Jesus mostra que Deus nos ama de tal ponto que ele não considera tradições humanas. Ele nos quer de volta ao seu aprisco, ao seu coração. É uma parábola maravilhosa, eu adoro essa parábola. Sim. Eu adoro. E você explanou sobre ela muito bem. Agora tem uma outra questão, nós estamos falando do Cristo, do aniversariante. Você já leu o livro Maria de Nazaré de Milanês, né? Sim. Que quando Maria veio, ia nascer, a terra foi toda preparada, né? Tudo limpo. E ela veio numa família de tradição para cumprir aqueles mandamentos. Então, tem aquele percurso todo que ela vivencia, que ela sofre junto com o filho, que ela passa. Vai ter uma parte lá no final do livro, que é quando o Cristo partiu, ela foi para um asilo, né? Cuidar dos idosos, né? Não é isso? Não. Não. E antes, ela estava sendo... Humberto de Campos diz que ela, após o drama do Gólgota e após as aparições de Jesus, quando ele retorna ao plano espiritual, né, e não se apresenta mais materializado, ela volta para Nazaré por um período. Depois ela vai para Éfeso com João Evangelista, né, porque João fala, olha, Maria, Jesus mandou eu cuidar de você. Sim. Então eu vou lá para Éfeso, que abriu uma igreja lá, e eu vou para lá. Você vai para lá comigo? Ela vou. Jesus falou que você é meu filho, então eu vou contigo. Então ela foi para Éfeso, tá? Onde tem lá a casinha de Maria até hoje. Aí no livro Milanês fala que Maria estava sentada. Só um segundinho, por favor. Só um segundinho. É que live, a gente, dentro de casa, né, eu achei que tinha alguma coisa no fogo, mas graças a Deus não tem, não. E o Milanês conta que ela estava sentada na porta da casinha, quando Cristo chegou e ela não reconheceu, quando ela não reconheceu, que ele veio para buscá-la, né? Uhum. Aí eu não entendi bem. Se ele faz isso pela importância da mãe ou por uma obrigação? Eu não entendi muito bem essa parte. Olha, o que Jesus vem nos mostrar é que mesmo depois que a gente desencarnar, a gente tem responsabilidade com aqueles que nos deu a oportunidade da encarnação, né? E Jesus demonstra ali, ao contrário, que muitas vezes tem até alguns irmãos de outros entendimentos cristãos que não reconhecem o valor de Maria na missão de Jesus, né? A gente respeita, não é a ideia da gente, não é confrontar. Mas ali, o que Jesus faz ali com Maria, Jesus faz com todos nós, porque ele fala, estarei convosco até a consumação dos tempos. São palavras dele. Sabe? Eu li uma vez, Maura, na internet, uma frase que eu achei tão bonita, sabe? Que a frase fala assim, se os lugares onde Jesus passou é considerado Terra Santa, imagina o útero que lhe gerou. Não é? Então, e na narrativa, Humberto de Campos fala para a gente, no capítulo 30 do Boa Nova, quem ainda não leu, eu convido a ler esse capítulo, que é uma coisa maravilhosa, que é só sobre Maria, esse capítulo. Né? E o Humberto de Campos relata esse fato, que Mirabês depois coloca também no livro Maria de Nazaré.
Tá? E o Sim. Humberto Campos fala que Maria, a casinha dela ficava num morro que dava para o porto de Jope. Todo mundo que ia para Nazaré tinha que passar, ia para Jerusalém, tinha que passar por aquele caminho e passava na porta dela. Então, era comum ela ficar à sua porta fazendo uma roupinha para uma criança necessitada, ou então preparando uma comida, e sempre tinha um pratinho de sopa para dar para um necessitado. E era comum, até os leprosos ficavam na porta de Maria para receber um pratinho de comida dela. Tanto que um leproso, uma vez, né, chegou muito chaguento, com muito sofrimento, e caiu na porta de Maria. E ela, penalizada com aquele irmão, naquela situação tão dolorosa, ela começa a chorar e pede a Jesus: Ah, meu filho, você libertou tantos irmãos dessa doença, por que você também não pode libertar esse irmão que aqui está? E ela cobre ele com o seu manto, porque o calor estava muito forte e tinha muita mosca, né? Por causa das feridas. E ela cobre e ela chora pedindo a Jesus que ajude aquele irmão. Quando ela tira o manto, Maura, o irmão estava liberto da lepra, sabe? E ele, quando se viu limpo, se viu com o corpo todo restaurado, ele falou: És verdadeiramente a Mãe Santíssima do Senhor Jesus. E foi a partir desse dia que ela passou a ser chamada Maria Santíssima, sabe? Foi esse leproso que deu o acréscimo do nome dela. E aí, ele descendo para a cidade de Éfeso, ele relatou para todo mundo que foi a Mãe Santíssima que libertou ele daquela doença. Então, era muito comum um pedinte pedir alimentação, pedir pousada, uma água a ela. E ela atendia a todos com muito amor, com muito carinho, porque Jesus falou que ela era a mãe da humanidade, né? Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E ela começou e cumpriu a tarefa dela. Uma noite, ao entardecer, na penumbra, naquela época não tinha luz elétrica, não, sabe, Mauro? Ou você tinha lá uma tocha, ou ficava no escuro mesmo, né? E ela, ao entardecer, já bem a noite caindo, alguém bate palma à porta. E ela diz, Humberto de Campos, que ela já estava sentada com um pratinho de sopa na mão, sabe? Para tomar o sopinha dela. E ela fala: Eis que um novo amigo, meu filho, me manda. E ela não levanta, fala: Entreis, pois eis aqui é a casa da mãe de Jesus. Ou seja, a casa de todo mundo. E o irmão entra e ela começa a falar de Jesus, e ele começa a falar sobre coisas de Jesus que ela começou a sentir emoção tão profunda, e o homem de capuz, sabe? Tampava o rosto. E ela falava assim: de onde conheço essa voz? Tão doce, tão terna, que enche o meu coração de alegria. E aí ela começa a chorar. E o homem faz assim: não chore. Quando ela olha para as mãos do homem, vê a marca do cravo. Ela fala: meu filho, meu filho. E ela se ajoelha aos pés dele e ele fala assim para ela: Maura, mãe, é da vontade do meu pai que no meu reino tu sejas a rainha. Sabe? Ele não veio por preferência, não. É por aquisição dela. Ela fez por onde Jesus vinha buscá-la. Não foi nenhum privilégio dela, não, sabe? Porque ela alcançou uma elevação pelo amor que nenhuma mulher ainda na Terra alcançou. Então, ele vai fazer o quê? Que é da vontade do meu Pai, que no meu reino tu sejas a rainha. Ele veio cumprir ali uma vontade de Deus, de reconhecimento a esse espírito que a gente conhece como Maria de Nazaré, para ela assumir a tarefa de reinar sobre todos os corações em nome de Jesus. É nossa mãe.
Ô, Evaldo, você sabe por que eu te provoquei para você falar sobre ela? Porque eu acho que hoje é uma ótima oportunidade. Porque amanhã, de amanhã para depois, querendo ou não, é a tradição de celebrar o nascimento do filho, Isso. né? Então, não há melhor palavra de consolo para milhões e milhões de mães. Uhum. Não há melhor palavra de consolo para toda a humanidade, que sempre o Cristo está no meio de nós. Ele Sempre. nunca partiu. Por isso Verdade. que eu gosto tanto de bater papo com você, porque eu Olha, provoco e você vai a fundo, desvendando aquilo que muita gente ainda não teve a oportunidade de ter esse conhecimento. porque assim, a gente conhece pouco, né, Maura? Sim? A gente conhece pouco. Eu queria pedir a você, Maura, para poder ler uma poesia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Nossa, vai ser um prazer. Sempre vai acrescentar ao nosso conhecimento as suas poesias, suas palavras. É uma poesia de Maria Dolores. O título é Retrato de Mãe. Eu gosto muito dessa poesia, particularmente. E eu queria até pedir a você que essa poesia ficasse como o nosso presente de Sim. Natal para todos nós, né? Porque eu sou apaixonado por Maria de Nazaré, sabe? Olha, Dois. o que eu preciso nessa minha existência, eu recorro a ela, porque ela é mãe, né? Sim. Aí Maria Dolores fala assim, Maura, depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego num além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, no tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a te buscar, te buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo. Mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso.
mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. É assim, Maria. É uma emoção atrás do outro conviver com você, Valdo. É uma pena que a gente não pode te explorar tanto, né? Porque é muito bom conversar com você. Cada palavra que você fala é uma demonstração de carinho, de amor e de espiritualidade, que é muito raro a gente ver hoje em dia, né? Então, eu gostaria de te agradecer, desejar para toda a sua família muita paz, muita energia e que Deus permaneça todos os dias nascendo no seio da sua família. É o que eu te desejo de todo o coração e para todos que aqui estão. Eu acho que o melhor presente que nós damos e recebemos é o amor dos amigos. Então, eu fico muito feliz. É verdade. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações. Eu também, sabe, Maura, nessa época, né, como eu tenho um amigo já no plano espiritual, que ele sempre fala para a gente que até os brutos amam, né? E nessa época a gente percebe que mesmo ainda na nossa brutalidade, na nossa materialidade, mas Jesus nos convida a renovar o nosso sentimento de amor e de agradecimento. E é muito comum nessa época eu me pegar chorando, sabe? Porque a emoção que a gente sente nessa época, que eu lembro da minha mãezinha, do meu paizinho, né? Dos meus irmãos que já estão no plano espiritual, e é só para agradecer a Jesus, sabe? E como eu escutei essa semana de um amigo espiritual, ele falou que Jesus espera que nós transformemos nosso coração numa manjedoura, na caverna das nossas ignorâncias, sabe? E eu só tenho a agradecer a esse mestre de todos nós. Eu confesso para você que assim que a casinha aí de Coronel Fabriciano tiver instalada oficialmente, eu vou querer me programar para ir aí. Com esse maior prazer. E renovar o nosso compromisso de amor ao Cristo através do trabalho no bem. Com certeza. Jesus espera isso da gente. É o trabalho no bem. Muito obrigado, Maura. Obrigado a todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live. E saiba que tudo que a gente faz aqui, eu, Maura, tudo que a gente faz é com o coração na mão. É pela alegria de falar de Jesus. Muito obrigado. Então, muita paz para todos. Um Feliz Natal. E que Deus permaneça levando a luz em cada lar. Um beijo a todos. Isso. Feliz Natal para você e para a família toda aí. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau.